E aí, você já teve uma larica? Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Enfe Canábica para você! E hoje vamos falar sobre ela, a famosa larica! Então, gente, tudo tem uma explicação científica. De onde ela vem, né? Vocês já se perguntaram isso? Porque assim, as pessoas falam, ah, meu Deus, eu tô de larica. Não, eu vou ali fazer uma larica, ou então vou laricar. Isso já virou uma gíria, não somente entre os maconheiros, mas também entre várias outras pessoas que não fumam cannabis, mas pegaram esse nome larica e simplesmente começaram a usar, né? Mas eles vêm, esse nome larica vem da vontade, né, de comer que o maconheiro sente toda vez que eles fazem o uso da planta, né? E assim também são alguns outros óleos, né, medicinais que causam um pouco de fome, mas muitas vezes essa fome é necessária. Então hoje a gente vai falar sobre isso. E antes que eu me esqueça, por favor, curta esse vídeo, dando o seu like, comenta aqui nos comentários se você já teve larica e, por favor, assina aquele sininho maroto, maneiro pra colega, porque é só assim vocês vão estar sempre recebendo os meus vídeos e o YouTube finalmente vai entender que esse conteúdo é extremamente necessário. Então vamos para o que interessa. O nosso corpo é uma máquina, a gente precisa entender um pouco sobre o nosso corpo primeiro. Então vamos primeiro para o corpo quando a gente consome a planta, né? Então, o nosso trato gastrointestinal, ele libera um hormônio chamado grelina, tá? E isso estimula algumas partes do nosso cérebro, como o hipotálamo, que é um dos principais hemisférios, né, do nosso cérebro e que causa essa sensação de fome. Então isso significa que uma parte do nosso cérebro ajuda a liberar a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, tá? Então, as nossas células adiposas também podem liberar um hormônio diferente chamado leptina e que é também estimulado pelo hipotálamo. Então, assim, existe a grelina e a leptina. Nesse caso, né, da leptina, a nossa fome ela é inibida e também afeta, né, uma parte responsável do nosso cérebro que faz a liberação de dopamina. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a leptina, ela neutraliza os efeitos da nossa anandamida, que é a nossa molécula da felicidade, né? E que se liga aos receptores THC. Então, a gente tem que entender que quanto menos leptina o nosso corpo produz, com mais fome a gente fica. Então, a chamada larica, o THC, que é o fitocannabinoide responsável por estimular o nosso apetite, por oferecer uma energização do nosso corpo, né? Toda vez que a gente consome THC, certos processos no nosso corpo acontecem e fazem com que a gente sinta mais fome. Então, o THC da cannabis, ele é relaxante muscular, ele é medicinal, né? Então, ele é relaxante muscular, ele é estimulante e ele também é energizante. Só que em relação à fome, ele alcança os nossos bulbos olfativos e isso faz acontecer uma mágica no nosso organismo. Ele alcança os nossos bulbos olfativos, né, aumentando a nossa sensibilidade, digamos assim, né? Nosso paladar é afetado, nosso olfato é afetado e, logicamente, o nosso apetite também. Por isso que as coisas, quando a gente come depois de estar chapado, as sensações ficam mais gostosas. Então a gente sente
o gosto do chocolate mais presente, ou o gosto daquele hambúrguer que você gosta muito mais presente. Então, por quê? Porque o THC, principalmente um THC alto, ele vai fornecer pra gente uma estimulação, né, que acontece no nosso cérebro. Enfim, tem mais coisas que eu vou falar sobre isso pra vocês, né, mas de fato ele alcança os bulbos olfativos que liberam essas sensações, né, essa vontade de comer. E eu lembro que alguns anos atrás, né, no período de 2015, uma faculdade, ela fez um estudo e ela observou os ratinhos depois de fazerem o uso do THC. E os ratinhos tinham comido, eles estavam de barriga cheia. E o que eles perceberam nesses estudos foi o seguinte, que mesmo de barriga cheia, os ratinhos estavam estimulados a comer com THC. Então, o que foi que aconteceu? Então, nesse estudo foi observado que eles não perderam a fome, porque o certo era eles perderem a fome, né? Normalmente, as pessoas, quando estão de barriga cheia, elas não têm necessidade de comer de novo, né? Então, o que foi observado é que o processo químico que era feito no organismo desses ratinhos passaram uma mensagem diferente, né? Era para passar uma mensagem para o hipotálamo dizendo, olha, tô de barriga cheia, né, os ratinhos. E a passagem dessa mensagem foi contrária, né? Dizendo que os ratinhos estavam com fome. Ou seja, os nossos neurônios, né, responsáveis pela sinalização, os nossos não, os dos ratos, tá? Porque a gente pode se apegar um pouco às pesquisas com os ratos, mas não pode levar isso 100% em consideração. Então, a gente, observando os ratos, a gente pode ter uma ideia, uma noção de como é que pode ser com a gente, né? Com seres humanos. Mas observando esses ratinhos, observaram que o organismo dos ratinhos foram enganados, né? Então, causava fome nos ratos mesmo de barriga cheia, é isso que eu quero dizer. Então, não sei se você sabe, mas quanto mais você mastiga, mais você força a sua respiração, né? Então, quanto mais você mastiga, geralmente você força o ar através das vias aéreas, né, das vias nasais. Por isso que as pessoas são capazes de sentir mais o cheiro e se estimularem mais a comer, a sentirem mais os sabores mais facilmente, né? E aí as pessoas sempre perguntam, tem muito essa dúvida, Stephanie, se eu fizer o uso de muita maconha, eu posso engordar? Eu posso ficar com vontade de comer? Então, depende da cepa que esse paciente vai estar fazendo uso, para dizer que se ele vai engordar ou não, né? Logicamente, não são todas as espécies que vão dar essa vontade de comer, mas o ganho de peso só acontece quando você come fora de hora, quando você não tem um equilíbrio da sua alimentação, quando você não sabe, né, quais são os horários que devem ser usados essa planta. Então, a gente tem que observar várias coisas, né? Logicamente, tem pessoas que acabam se prejudicando pelo uso exagerado do canabinoide THC. Então, por isso que eu digo sempre, tá fazendo dieta, vai entrar num processo de emagrecimento, faz o uso já dessa planta, diminui o índice de THC no organismo. Dá uma desmamada, como a gente chama, desmama um pouco o THC durante a noite. Evita isso. Não que vale causar obesidade, pelo contrário. Os estudos, né, mostram que os usuários regulares de maconha, os usuários que usam sempre, tem menos probabilidade de terem problemas com obesidade do que os não usuários. Não sou eu que digo, isso são as pesquisas, tá? Os estudos. Por quê? Porque de qualquer forma o THC com o CBD e com os outros fitocannabinoides, eles fazem um efeito entourage que organiza o seu metabolismo, que organiza a sua vida hormonal, que organiza o seu sistema endocannabinoide. Então, de fato, nós precisamos entender um pouco sobre o nosso organismo primeiro para entender sobre os efeitos que essa planta faz. Em teoria, né, existe as pessoas que falam sempre, né? A maconha me causa fome. Não, porque toda vez que eu fumo, eu causo fome. Lógico, é uma planta que tem THC e que é estimulante, então você vai sentir fome, meu amor. Você pode até não sentir fome no início, ao fazer o uso. Por exemplo, Stephanie. Como é Stephanie? Eu, toda vez que faço o uso medicinal recreativo, né, através do meu vaporizador, eu não sinto fome de imediato. Eu venho sentir fome uma hora, 2 horas depois. Mas isso não significa que eu não vá sentir a fome. Eu sinto a fome, porém, essa fome, ela
é interrompida no início e depois ela vem com força total. Cada pessoa tem um jeito de sentir a larica. Tem pessoas que fumam e vão comer logo, né? Tem pessoas que fumam e só sentem sede, relaxam e depois é que elas vão comer. Só que a gente tem que lembrar outra coisa, que isso às vezes é importante para algumas pessoas, né? A fome é importante para algumas patologias. Por exemplo, falando sobre o câncer. Para o câncer, o THC ele é indispensável. Por quê? Porque ele é estimulador do apetite e as medicações que os pacientes que têm câncer, né, que tem algum tipo de câncer, fazem o uso, por exemplo, na quimioterapia, é uma bomba de medicamentos. Você vai tomando um bocado de coisa e vai afetando o seu organismo de várias formas para poder fazer a eliminação desse câncer. Então, a gente sabe que a pessoa vai perdendo o cabelo, vai perdendo a fome, vai sentindo enjoo. Então, o CBD e o THC e os outros canabinoides da planta cannabis fica responsável nesse tratamento de auxiliar, de ajudar o sistema endocannabinoide dessa pessoa a se controlar, a não sentir tanta dor, a não sentir tanta sensação de enjoo, né? A sentir mais fome. Então, nesse caso, a larica é considerada, sim, importante para esse tipo de paciente. Um exemplo, o THC, ele é estimulador do apetite e o CBD ajuda a controlar a insônia. Então, os dois juntos, né, estão controlando cada um no seu quadrado. Eu estou especificando CBD e THC porque são os mais conhecidos, mas existem outros que também são medicinais. Depois eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Mas de antemão, a gente tem que lembrar que existem outras patologias, como a anorexia, por exemplo. Então o CBD e o THC juntos ajudam também as pessoas anoréxicas, né? Que é um problema. Nem sempre as pessoas têm uma noção de como ajudar essas pessoas que tem esse problema, que primeiramente é psicológico. E o CBD e o THC juntos, eles atuam no cérebro, ajudando esse problema psicológico a ser sanado, a diminuído, e também ajuda na fome, que de fato é necessário para essa pessoa que tem anorexia, porque ela vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo e morre. Por quê? Porque não tem um controle das funções que de fato são necessárias no nosso organismo. A gente vai perdendo as funções se a gente não está alimentando o nosso organismo de proteínas, enfim, de várias formas, né? A pessoa não está comendo, não está levando energia para o organismo, então você não está dando combustível para o seu organismo para que ele possa ficar equilibrado. Então, é isso. A larica, de fato, é uma sensação que a gente sente através do fitocannabinoide THC, e eu espero que você agora entenda o porquê toda vez que você faz o uso da planta ou de um óleo rico em THC, você sente um pouquinho de fome. E aí? Conta pra mim aqui nos comentários se você já teve larica, como foi, qual foi a larica mais exótica que você já fez. Conta aqui nos meus comentários e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.